A aprovação de uma medida do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que permite o casamento civil entre homossexuais no país, é uma importante conquista na luta pela igualdade de direitos. O CNJ aprovou por 14 votos a 1 uma resolução que obriga todos os cartórios do Brasil a celebrarem o casamento civil pessoas do mesmo sexo, da mesma forma como é celebrado a casais heterossexuais. Recebo agora para falar do tema o pastor Cruvinel, a pastora Lana e o advogado Dr. Pedro Lesse, que vão estar aqui falando conosco sobre esse assunto. Enquanto vou caminhando para o nosso debate, eu quero que vocês vejam mais esse recado do Sorros Spa Urbano. A Clínica Sorros Spa Urbano tem todo o conforto que você precisa para relaxar e ficar linda. Aproveite esta super promoção. Faça hidratação e escova e ganhe design de sobrancelha. Tudo por apenas R$ 75, mas só até sexta, dia 7 de junho. Cabelos, manicure e pedicure, estética facial e corporal, spa, espaço holístico e dia da noiva. Sorros Spa Urbano. Eu confio. Eu indico. E seguimos então com o nosso debate, conforme eu coloquei para vocês agora há pouco, né, que estaremos enfocando a união civil homossexual. E nós temos aqui um advogado que é o Dr. Pedro Lesse, que sempre está conosco no Em Revista, já é uma figura cativa. E Dr. Pedro Lesse, muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço o convite, estou à disposição, esse tema tão tormentoso. Só corrigindo, desculpa, casamento, agora é casamento, não é união mais. Então casamento. Não é mais união civil gay. Não é mais união, agora é casamento. Você sabe que nós jornalistas, aliás nós comunicadores, temos que tomar maior cuidado com tudo que a gente fala, né? Então se a gente vê aquelas palavras, aliás eu acho que todo mundo, né? Até vocês religiosos também tem que tomar cuidado, né? Até porque o vocabulário muda constantemente e novas siglas Sim. surgem, então a gente tem que estar sempre renovando o vocabulário para poder estar de acordo com a atualidade. Pastora Lana, né, que está aqui presente, e a Rosane, não é isso? Rosânia. Prazer estar aqui, obrigada. Prazer. E o nome do E convidado? a Lili hoje. Como é o nome? Lili. Oi, Lili, tudo bem? Aí, respondeu. Respondeu. Tá de gaiata hoje. E o pastor Cruvinel, já conhecido de todos os telespectadores, em vários canais de televisão e está sempre presente nos debates, e ele já esteve conosco também, né, pastor? Muito obrigado por ter voltado ao Em Revista. Eu que agradeço ver o convite, muito bom estar com vocês aqui. Realmente, nós estamos vivendo uma época de pós-modernismo, que as palavras estão sendo suavizadas, né? Há pouco tempo criticaram até um dos maiores escritores brasileiros, Monteiro Lobato, dizendo que ele era preconceituoso. E nós estamos vivendo uma época em qualquer coisa que você falar, telespectador, você pode ser responsabilizado diante de um tribunal, mas faz parte. Aliás, o motivo de um ótimo debate que eu quero trazer para cá, né? Porque agora existe um segmento que quer que nos livros de Monteiro Lobato tenha um rodapé, dando explicações. Tia Anastácia disse isso por causa disso. Fulano disse isso, pelo amor de Deus. Mas né? isso é em ambos os lados, né? Ambos os lados têm que ter esse cuidado, até por uma questão de zelo pela integridade do próximo. Então, eu acredito que é necessário para que a gente se resguarde, tanto o nosso lado quanto o saber lidar com essa o questão, próximo. viu, pastora Alana, do politicamente correto, ele tem que ter limites. Essa pós-modernidade aí, ele destrói todo o paradigma, todo o limite que a sociedade vem construindo durante séculos. Então, mesmo assim, tem que ter limites. Eu sou contra qualquer tipo de preconceito, no sentido de diminuir a pessoa, mas dizer que Monteiro Lobato foi preconceituoso está completamente fora do... Mas esse vai ser um outro debate, pelo amor de Deus. Na realidade, a discriminação, que é a prática do preconceito, é ação, como se diz, né? Ou seja, discriminação é agir com preconceito. Falar, né? Eu acho que a gente fica nesse politicamente correto, que é uma falsa, né, maneira de existir, e não acaba agindo. Então, voltando para o nosso tema, o que o CNJ fez é o que, infelizmente, nossos legisladores, né, que são covardes, não fizeram. E com relação ao assunto de hoje, que é o casamento gay, ele me corrigiu, não é mais união civil, é casamento. Assim o senhor o considera, pastor Cruvinel? Então, para o cristianismo,
a relação homossexual entre óbvio, pessoas do mesmo sexo é pecado. Nós cristãos, e principalmente os cristãos clássicos, inclusive eu lecionei grego durante muito tempo e eu vejo às vezes alguns teólogos tentando suavizar usando o grego clássico, e é pecado. Porém, a questão não é no âmbito da religião, é no âmbito de legislação. Nós temos aí o doutor Pedro, que é extremamente competente, já viu o doutor Pedro falando em outros programas, e ele faz uma citação do conselho, de o conselho ter feito, tomar uma ação que os nossos legisladores, que segundo ele são covardes, no meu entendimento, que não é a minha área, não sou advogado, mas sou um cidadão brasileiro e sei ler também, não é? Esse conselho, cidadão. Esse conselho, ele afronta algumas questões da Constituição brasileira. Parece-me, talvez até o advogado possa nos explicar melhor, a pseudo-ambiguidade que tem o artigo 3º da Constituição Federal, que diz assim, no seu artigo 3º, parágrafo 4º, diz que o Estado ou a República deve promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer forma de discriminação. Parece que o Conselho, em cima disso, legislou algo que deveria ser para os deputados. Agora, o texto... Não legislou, pastor, não legislou. O Conselho deu somente uma resolução, tanto que o titular do cartório... Mais perto, por favor. O titular do cartório, nas diversas localidades, poderá dizer o seu não a essa resolução do Conselho. É lógico que, dizendo o seu não, ele poderá ter um processo disciplinar para se manifestar. Colocar o corregedor... Mas é lógico que quem... Não, aí o juiz de cada comarca, de cada corregedoria vai se manifestar. Mas eu acho que a nossa discussão não deve ser essa e... Deixa eu só completar, então, o meu pensamento. Só quero falar o seguinte, nossa discussão, eu acho que deve ser muito pragmática, não é? Ou seja, não é? Homossexualismo, ismo, acho que a gente devia tirar, até porque a Organização Mundial de Saúde já tirou, não é uma doença, pelo contrário. Então, a gente tem que ficar num foco pragmático. Existe hoje o homossexual gay, a homossexual lésbica, a comunidade LGBT. São seres humanos de Deus, que advieram de uma relação de um homem e de uma mulher, nasceram, então somos todos seres de Deus aqui, cidadãos, seres humanos. Merecemos dignidade? Antes do artigo 3º, o artigo 1º, inciso 3º, fala que toda pessoa humana, não fala se hétero ou não, tem direito à dignidade. Artigo 1º, que é direito fundamental. E nessa questão do pastor, o artigo 3º, enquanto fala isso, que despontou a resolução do Conselho, quando eu falo que os legisladores são covardes, eu quero falar que não são só covardes, são corruptos, são ladrões do povo brasileiro e mereciam cadeia. Mas, além de tudo, são passivos, porque se não fossem passivos, isso já teria passado com a Lei 9.278 de 96, que criou a União Estado. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutor, só para colocar, se me permite. Sim, claro, pode porque fazer. Eu estou aqui me colocando para aprender. Quanto religioso, eu não faria um casamento de homossexuais e a Constituição me garante esse direito. Mas a cidade de refúgio faz, tá mas bom? nós não faríamos, que é não. a sua igreja, que é a nossa vamos daqui a igreja. pouquinho já Segundo o dá a palavra. entendimento cristão, Sim. bíblico, de exegese bíblica, Deus condena esse tipo de prática. Exegese. Na exegese bíblica, não. Na exegese, desafio sim. a senhora a fazer uma exegese comigo, Não, na sem língua problema. grega. A Se gente quiser, eu pego o texto grego ali. pode fazer Pega o texto grego, mas só a questão da lei. Sim, porque depois eu, como leigo, quero entender a exagese aqui. A Constituição diz, no artigo 1723, o seguinte: é reconhecido como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher. Então, sem entrar na questão do direito patrimonial, porque eu até defendo, se duas pessoas do mesmo sexo construírem o patrimônio juntas, não é justo e nem correto que quando um falece, morre, a família toma tudo que eles construíram juntos. Isso é uma outra questão, não tem nada a ver com religião. Agora, o Conselho, doutor, o senhor não acha que o Conselho emitiu um parecer que contraria um artigo da Constituição Federal? Isso não é atribuição dos deputados? Ótima pergunta. Então, o pastor é inteligente, ele gosta de jogar um negócio para o lado dele.
Mas Não, eu sou um aprendiz Meu de amigo. Deus. Eu sou um aprendiz de Deus, não é? E então eu vou fingir que eu vou na onda do pastor. O negócio é o seguinte, Faz isso não. artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, é que fala sobre união estável. Só que o nosso legislador de 88, não é? Cativado pela era pós-militar, estávamos num período cidadão, e como é político, né, o nosso legislador constitucional originário, ele falou, não vamos entrar nessa seara, vamos deixar a pessoa de sexo diferente, mesmo a gente sabendo que o nosso filho tem orientação sexual, homossexual, que o nosso irmão, e a gente deixa de amar, pastor, a gente deixa de dar direito a ele comer, beber, atravessar o farol. Eu quero dizer aqui que não é questão de religião, é questão de fato. Gente, existe a orientação sexual, homossexual, que pode ser promíscua ou não, como a heterossexual pode ser promíscua ou não. Mas, doutor, o questionamento é sobre o texto que eu perguntei. Mas calma, pastor. O senhor calmo. não é o dono da verdade. Eu estou calmo, eu só deixa estou querendo falar. entender. O senhor vai entender. Então, o artigo 1723, que o pastor se referiu, é do Código Civil, não é da Constituição. Sim, do Código Civil. Isso. Então, o que... Não, é que E vou o te senhor falou dar da a Constituição. Constituição Federal daqui a pouco. Mas eu tenho. Mas é só para o pessoal saber. A minha sorte é que eu estudo tanto ou mais que o senhor. Então, o que acontece? O senhor não pode debochar da minha prescrição acadêmica. Eu sei, Isso é deselegante da sua parte, mas eu sou doutor. deselegante a partir do momento em que o O senhor não senhor tá no quer. tribunal pra ser- O senhor pra ser quer, a deselegante partir do comigo. momento em que o senhor quer ser o dono da verdade. Não, eu estou lhe O perguntando. senhor fala de Deus, mas o senhor quer ser o dono da verdade. Eu Deus estou lhe ensina a perguntando. humildade. A humildade- O evangelho de humildade hoje, não é o ser evangelho de hoje, o senhor não leu tenho direito, condições os de- últimos serão os primeiros, pastor. Mas o senhor tá tirando a Então pessoa do seja contexto. o último. O senhor quer ser o dono da verdade, o senhor não Doutor, é. eu estou lhe perguntando. O senhor quer ser o dono da verdade, Explica o senhor o não que eu é. lhe perguntei, só Não isso. explico. Primeiro porque o senhor não manda em mim. Tô O senhor pedi- age como se eu Estou tivesse lhe pedindo. mandando. Eu não sou seu empregado. tá bravo? Então eu quero. Meu amigo, Com pessoas como só o quer senhor, que eu tenho que levante e ficar lhe dê bravo. Um abraço? Não precisa. Meu O amigo. senhor depois o senhor faça isso. Mas não de forma falsa. Não, mas não se fique Então eu quero desesperado. dizer para vocês o seguinte: de jeito nenhum. Explica Desequilibrado aqui é o eu senhor. quero, eu quero não. entender o que o senhor está Eu falando. quero dizer o seguinte, que a Constituição já garante o direito, no artigo 5º, gente, a livre expressão do pensamento, da atividade, de ser gay. Quer que eu fale? Deus é mãe, é pai, Deus não é homem, mulher, Deus é hétero, é homossexual, gente. Pastor, Deus, Pedro Lessa está falando para o senhor, é homossexual. Então, o pastor está A dizendo Bíblia- que Pedro Lessa é um blasfemo. Isso. Ele pratica uma Para o blasfêmia. senhor, para quem sabe quem é o Pedro Lesse, o Pedro Lesse é o do São Paulo, as cartas, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, pastor, do amor caridoso, né, no capítulo 13, que ele ensina o que é ter amor, pastor. O senhor não tem. Não, senhor. Desculpa, o senhor Olha, mostra deixa que não eu dar tem. a palavra à O pastora, amor de porque Deus nosso não tem tempo nada hoje a ver- tá muito curto. Tem, O tem a amor ver, de sim. Deus não tem nada a ver Tem com a ver. concordar com Peraí, o pecado pastor alheio. Tem a ver, sim, senhor. Pastor Cruvinal e doutor Lessa, eu preciso da palavra à pastora para ela falar um pouco sobre o pensamento dela. E eu vou até sugerir uma coisa. Está tão fantástico esse debate, tão esclarecedor, que eu gostaria de uma segunda parte dele já no próximo programa. Nunca fiz isso. Da gente fazer isso no próximo programa, essa continuidade, porque, inclusive, que agora vocês já se conhecem, vai ficar até melhor. E eu quero saber, pastora, sobre essa sua igreja, que já é conhecida no Brasil inteiro e que ela é uma comunidade que foi fundada por ti. Sim, a comunidade Cidade Refúgio, ela nasceu em junho de 2011. E ela é fruto exatamente da nossa conscientização, minha e da minha esposa, a pastora Rosane, que está aqui comigo hoje, de que dentro da igreja evangélica não havia lugar para o homoafetivo que quisesse servir a Deus. Inclusive eu falo isso com muita propriedade, até em respeito ao pastor Roberto, em respeito ao advogado, dizendo que por mais que o pastor entenda de hebraico, entenda de grego, eu entendo de homossexualidade porque eu falo daquilo que eu vivi na minha própria carne. Quando eu me converti ao Evangelho, eu me converti sobre o aspecto de que a igreja iria me proporcionar uma cura ou uma libertação, porque existe, inclusive, dentro da denominação evangélica, aquela dúvida, se a homossexualidade é doença ou se a homoafetividade é possessão demoníaca. Eu passei 7 anos da minha vida me submetendo a tudo aquilo que a igreja dizia que traria para a minha vida. Então você é de formação uma evangélica. transformação. É o seu berço, eu me converti sua aos conversão. 21 anos de Entendi. idade. A sua conversão, a partir desse momento que ela se deu, você Exatamente. tentou se livrar disso Exatamente. segundo os preceitos Exatamente. que você tinha. Inclusive, foi
uma dádiva de Deus para a minha vida, a minha conversão, porque eu tinha problemas com drogas, problemas com álcool. E isso, o Evangelho, isso, Jesus realmente mudou na minha vida. Então eu passei 7 anos da minha vida buscando incessantemente, inclusive hoje, por parte de alguns evangélicos, eu sou até acusada de ter pregado durante 7 anos uma mentira, e eu digo, eu não preguei uma mentira. Eu testemunhava que eu havia sido liberta, que eu havia sido transformada, porque era o que eu acreditava. Era o que eu havia sido ensinada a acreditar. Me casei, tive filho, eu fiz tudo o que a igreja disse que eu deveria fazer. E a minha orientação sexual ela nunca foi mudada. Então, conclusão, conheci a Rosânia, éramos casadas, não faço aqui apologia a pecado, adulteramos, reconhecemos, confessamos, pagamos o preço diante da igreja, e o que fizemos, nos afastamos dos púlpitos da igreja, e descobrimos que nós nunca poderíamos servir a Deus porque nós somos gays, porque nós somos lésbicas. Então, começamos a... Então, a Rosânia também foi casada? Sim. Fui casada durante 13 anos. Teve filhos? Tive um filho, tenho um filho lindo de 16 Como anos. seus filhos levam essa relação de vocês, essa posição que vocês assumiram? Concluindo, para entrar nessa questão, o que aconteceu? Nós começamos a frequentar o grupo da comunidade brasileira ali em Boston, porque isso aconteceu em Massachusetts, nos Estados Unidos. E o que nós chegamos à conclusão? Que 90% dos nossos amigos gays eram ex-assembleanos, ex-batistas, ex-presbiterianos, ex-adventistas, ex-crentes. Com e que não desejo estavam, forte de servir a Deus. Exato, que não estavam na igreja porque não eram aceitos. Eram aceitos sobre a condição de que você pode vir, a gente te ama como você é, mas você vai ter que mudar. Você vai ter que deixar de ser gay e ser hétero. Porque se você não deixar de ser gay para ser hétero, ou então você não pode, sublimar. Você não pode cantar, você não pode pregar, você não pode exercer nenhum ministério. Aí foi quando nasceu o desejo de criar a Cidade Refúgio. E a Cidade Refúgio nasceu, hoje nós temos cerca de quase 500 membros. Se o senhor for na nossa igreja hoje, você vai ver que 90% da igreja são ex-cristãos que estavam afastados já há 10, 15, 20 anos da igreja porque não tinham onde congregar. Oliver, deixa eu E só hoje fazer os nossos filhos nos amam, nos aceitam, reconhecem que o nosso caráter não pode ser, colocação. só concluindo, pastor, não pode ser defraudado por conta da nossa orientação. E nós ensinamos, o nosso caráter, quem define não é a nossa sexualidade. O que define o nosso caráter é realmente o nosso comportamento cristão. E a forma como nós apresentamos Cristo a todos aqueles que estão excluídos e que foram excluídos da igreja. Dizendo, tem uma igreja onde você pode vir e onde você é aceito. Eu sou questionado muitas vezes por a forma que eu trato Lana Holder. Conheço Lana Holder já, nem sei quanto, tem mais de 10 anos. A Rosiane eu não conhecia. A Lana eu conheço há mais de 10 anos. Acabou já. Então, é o seguinte, o fato de eu respeitar a Lana não quer dizer que eu concorde. O cristianismo tradicional, a nossa interpretação exegética do texto... O senhor não pode falar assim. Coloca como pecado. O senhor fala como se eu fosse o dono do cristianismo, Então, o senhor não o senhor é. não deixa terminar o Mas meu... não pode. O senhor não deixa terminar o meu pensamento. O senhor não pode. Né? Então, eu O senhor quero não é dizer o para o dono do senhor que o cristianismo, cristianismo o senhor não fala do aceita cristianismo tal prática. O Deus abençoe. cristianismo, ele aceita deixa eu Deus, mostrar seu Pai livro, Todo-Poderoso por de favor. todo ser humano. Você trouxe Seja ele homossexual ou heterossexual. O senhor, eu vou telespectador, precisar está finalizar, vendo como é que infelizmente, o eu vou mostrar doutor aqui se essas comporta. obras do pastor Cruvinel, que ele me trouxe. E eu amo Por o favor. Cruvinel, viu? Gente, porque é filho de Deus também. E essa obra é a vida da Esse igreja. Pecador, mas é filho de Deus A também. vida da O igreja. senhor, esse livro A Vida da Igreja fala qual o propósito de Deus para a humanidade, para a igreja. E esse livro, Escatologia, fala sobre as últimas coisas. É um DVD. Lá no nosso site, é o pastorcruvinel.com, pastorcruvinel.com. Pode encontrar estudos bíblicos, pode encontrar os nossos livros. Sua O comunidade pastor tem um vai site. mudar a opinião, Sim, gente. E eu estou no inclusive, O pastor Facebook, é tá? pecador, mas ele Eu preciso vai dar o mudar. site da pastora, Lana, por favor. o site da nossa igreja é www.jesuscidadederefugio.com.br. Inclusive, quero aproveitar e te convidar para o nosso casamento que vai ser em dezembro. Vamos casar no civil Mas eu agora. também quero ser Todos convidado. vocês estão Eu convidados. vou- nós dois, Vamos né? nos casar Vai em falar dezembro alguma no religioso e no coisa, civil tô nós bom, vamos gente. agora. Faça um compromisso da gente Não, terminar cada- esse debate com mais tempo no próximo programa. Não, vamos Amém, ver sim. amém, Mas amém. ele vai deixar eu falar? Não, você que não deixa, quer também falar só quero você. falar. Rede Brasil de Vamos Televisão, falar. uma Poxa TV vida, ligada não em dá. você. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que Amém, Deus a gente que abençoe a agradece. todos. Um bom domingo, uma boa semana.